Oi, alunos! Nós vamos continuar corrigindo alguns exercícios sobre o gênero textual, texto de divulgação científica. Na produção de texto, páginas 154 e 155, nós temos um exemplo de texto de divulgação científica, cujo título é Coleta Seletiva de Lixo Implantada em Condomínio Residencial como forma de educação ambiental. Então, vocês podem conferir esse texto aí no livro de produção de textos de vocês. E aí ele traz algumas perguntas. No lugar onde você mora, há coleta seletiva? Então, aí vocês vão perguntar dos familiares de vocês como o lixo é descartado na casa de vocês. 2. Você sabe quais materiais são recicláveis ou não? Conheça-os a seguir. Então, aí ele traz, essa informação a respeito do texto de divulgação científica que consta no livro de produção de textos. Vamos pular para a questão 3. Segundo o texto, o lixo doméstico apresenta aumento de 10% ao ano. Na internet, faça uma pesquisa e verifique qual é atualmente a porcentagem do aumento de lixo doméstico na região onde você mora ou no Brasil. Anote os dados no caderno. Então, é uma tarefa de pesquisa e vocês vão anotar esses dados no caderno. 4. De acordo com o texto, o que motivou a pesquisa realizada? Resposta: a constatação de que o problema de produção de lixo é crescente a cada ano. 5. O texto propõe uma forma de amenizar o dilema do lixo na sociedade? A. Que medida é apontada? A reciclagem dos materiais usados em nosso dia a dia. B. Por que a medida é importante? Essa medida é importante pois permite melhor reaproveitamento dos materiais, evitando que sejam descartados. Assim, quanto mais reciclagem, menos rejeito é descartado na natureza. C. Para comprovar a eficácia dessa medida, o que foi realizado? Um projeto piloto de coleta seletiva de lixo em um condomínio residencial. D. Quem foram os responsáveis pela medida? Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. De que maneira esse projeto foi organizado a fim de implantar tanto a coleta seletiva quanto a educação ambiental? Os pesquisadores instalaram postos de entrega voluntária de materiais e puderam verificar o que os moradores sabiam sobre o assunto. Com isso, puderam promover uma conscientização sobre o uso correto da coleta seletiva. 6. O projeto conseguiu atingir o objetivo proposto pela equipe? Explique. Sim, após a conscientização, as pessoas começaram a perceber a importância de tal medida e demonstraram querer dar continuidade ao processo. 7. De acordo com a pesquisa, que relação é possível fazer entre o nível de escolaridade e o domínio de informações necessárias para cuidarmos do meio ambiente? Resposta: o fato de uma pessoa ter escolaridade não implica que ela terá informações necessárias para agir de modo a preservar o meio ambiente. 8. No texto, afirma-se que a reciclagem adquire importância proporcional ao aumento da produção de lixo, ou seja, quanto mais se produz lixo, maior é a necessidade de reciclar esse lixo. Veja a seguir um gráfico sobre os índices de reciclagem de latas de alumínio no Brasil e em outros países. Então, aqui em azul a gente tem os Estados Unidos, em vermelho o Japão, em laranja a Argentina e em amarelo o Brasil. A. Qual dos países apresentados no gráfico menos recicla latas de alumínio? Então, a gente percebe que é os Estados Unidos aqui, destacado em azul. B. O que é possível concluir sobre a reciclagem no Brasil entre os anos 2000 e 2014? É possível concluir que a reciclagem de latas de alumínio aumentou e atingiu o ápice em 2014, ou seja, o ponto máximo. C. O que isso revela sobre a relação do brasileiro com a produção de lixo?
Isso revela que o brasileiro tem se preocupado com o destino do lixo, de modo que as pessoas passaram a reciclar mais. 1. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Em um site chamado Canal Ciência. 2. A quem costumam interessar artigos como esse? Pessoas que se interessam por assuntos relacionados ao meio ambiente e pelas pesquisas dessa área, mas não são especialistas no assunto. 3. O título é um elemento muito importante em um texto. Qual é a função do título desse artigo de divulgação científica? O título tem por objetivo antecipar aquilo que será divulgado no texto, de modo a despertar o interesse do leitor. 4. Preencha o quadro abaixo explicando a função de cada parte do texto. O que é pesquisa? Essa parte corresponde à introdução do texto e contextualiza o leitor sobre o assunto que será trabalhado. Como é feita a pesquisa? Essa parte corresponde ao desenvolvimento do texto e mostra aos leitores como o projeto foi aplicado. Importância da pesquisa. Essa parte corresponde à conclusão do texto e destaca os resultados a que os pesquisadores chegaram com as pesquisas. Além disso, propõe soluções para o problema apresentado. 5. Qual é a finalidade do artigo de divulgação científica lido? A nossa resposta é apresentar resultados de um projeto que propõe ações que amenizam os problemas com dejetos industriais e lixo urbano. 6. Na página 155, afirma-se que os pesquisadores planejam, implantam e monitoram o projeto. Relacione as ações às descrições. Então, aqui a gente tem A para planejamento, B para implantação e C para monitoramento. E o nosso gabarito fica BAC. 2. Sobre a realização da pesquisa descrita na segunda parte do texto, organize as informações de acordo com a ordem de execução. Então, aí na primeira coluna a gente tem 6, 1, 7 e 3. Na segunda coluna, 5, 2 e 4. 8. No texto, são apresentadas ao leitor informações sobre a realização do projeto pelos pesquisadores. A. Que tipo de informação são apresentadas sobre o projeto? Resposta. Local em que a pesquisa foi realizada, quantidade de pessoas que participaram do projeto, bem como as informações sobre elas. Explicação de como ocorrerá o projeto, tempo de duração dessas ações e, por fim, os resultados obtidos. B. Essas informações detalham a metodologia da pesquisa, ou seja, as etapas que foram realizadas para desenvolvê-la. Explique a importância de essas informações serem apresentadas ao leitor em um artigo de divulgação científica. Resposta. Essas informações contextualizam o leitor e permitem que ele visualize as etapas de realização do projeto, para que, ao final, possa compreender melhor os resultados obtidos. 9. Antes de analisar os dados, os pesquisadores fizeram um questionário com os moradores do condomínio. Porque o questionário é uma ferramenta importante de pesquisa científica. O questionário é um importante instrumento para o levantamento de informações, pois norteia as próximas etapas da pesquisa. 10. Releia o terceiro parágrafo do texto. Note que o autor opta por explicar o tempo de degradação de alguns materiais na natureza. Qual é o objetivo dessa explicação? Além de ilustrar os impactos ambientais, essas informações detalhadas mostram a importância da pesquisa. 11. No artigo de divulgação científica, foram empregados dados numéricos e estatísticos, e incluída referência a ações de pesquisadores de universidades. Que efeito o emprego de recursos como esses garante a um artigo de divulgação científica?
Esses recursos garantem mais credibilidade às informações e aos dados que são veiculados no texto. 12. Sobre a conclusão do artigo de divulgação científica, responda: A. Qual é a função dessa parte do texto? Resposta: nesse trecho, o autor apresenta uma sistematização de tudo que foi apresentado no texto, bem como a relevância do projeto para a sociedade como um todo. B. A conclusão pode ser facilmente comprovada com base nas informações do texto? Justifique. Sim, todos os dados mostrados na conclusão do texto foram explicados. Além disso, o autor do texto faz uma recomendação no final, ao dizer que o projeto pode ser utilizado em outros locais. 13. Após a conclusão, são apresentadas informações complementares, como pesquisadores responsáveis, título original da pesquisa e a instituição que a produziu. A. Levando em consideração o objetivo de um artigo de divulgação científica, por que essas informações foram apresentadas? Resposta: para dar mais credibilidade às informações veiculadas no artigo. Além disso, essas informações permitem que o leitor, caso se interesse, procure mais informações sobre o projeto e os envolvidos. B. Qual é a importância de essas pesquisas terem sido realizadas por pesquisadores de universidade? Resposta: por serem pesquisadores da área de ciências biológicas, pressupõe-se que eles tenham conhecimento especializado e, por isso, há a possibilidade de eles auxiliarem e contribuírem para que o sucesso do projeto se torne mais significativo. E aí, no Explorando, a gente tem mais um textinho, né? Outro exemplo de artigo de divulgação científica. A. Qual é o objetivo do artigo de divulgação científica? Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam. Resposta: divulgar os resultados da popularidade de alguns emojis entre os usuários da internet. B. Em alguns artigos de divulgação científica, é comum a presença da linha fina. Identifique-a no artigo livro e explique com que função ela foi apresentada. Resposta: pesquisa mostra o auge e a queda de cada emoji, né? E aqui ele continua até o final do trecho, né? As lágrimas de alegria. Eu vou voltar aqui para vocês visualizarem isso no texto, tá? Isso aqui tudo é chamado de linha fina. Então, essa é a resposta da nossa questão. C. A que tipo de público esse artigo de divulgação científica pode interessar? Há pessoas que usam ou se interessam pelo universo digital. D. Nos artigos de divulgação científica, é comum o emprego de recursos visuais, como gráficos, fotografias, infográficos, esquemas. Quais desses recursos foram apresentados nesse texto e com que finalidade? Resposta: nesse artigo foram apresentados gráficos com a finalidade de permitir que o leitor visualize os dados apresentados no texto. F. Os artigos de divulgação científica costumam apresentar alguns elementos próprios de textos jornalísticos, como citação de autoridade no assunto, dados estatísticos, exemplificações. Leia o trecho a seguir. Nesse trecho, o autor recorre a que recurso presente em textos jornalísticos? Explique. Recorre à citação, no caso, indireta, de editores da Emojipédia, com o fim de dar mais credibilidade às informações apresentadas. 15. O objetivo dos artigos de divulgação científica é apresentar aos leitores não especialistas pesquisas e descobertas sobre um assunto de determinada área do conhecimento, como ciência, tecnologia, história, arqueologia, entre outras. A qual área do conhecimento cada um dos artigos de divulgação científica lidos pertence? O artigo Coleta Seletiva de Lixo implantada em condomínio residencial como forma de educação ambiental
se refere à área da ciência. E o artigo Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam se refere à área da tecnologia. Os dois artigos foram publicados em sites Canal Ciência e no da revista Super Interessante. O público desses sites é o mesmo? Explique. Não, pois o Canal Ciência é voltado para pessoas que se interessam por temas relacionados a essa área específica do conhecimento. Já o site da revista Super Interessante tem como leitores o público em geral, pois apresenta temas interessantes relacionados às diversas áreas do conhecimento. B. Em que outros veículos esses artigos podem ser publicados? Revistas especializadas e jornais. 17. Em relação ao público dos sites e à linguagem empregada nos textos lidos, responda. Qual dos artigos apresenta expressões que caracterizam o registro informal? Com que intenção isso foi feito? Resposta: o artigo Gráficos revelam quais emojis estão bombando e quais floparam, que apresenta no título as palavras bombando e floparam. Muito comum em situações informais na internet. Essa marca de informalidade é empregada para se aproximar dos leitores e atraí-los para o assunto a ser apresentado. B. Acabamos de responder a letra B, né? Acho que aqui ela foi repetida por algum motivo, mas já respondemos anteriormente. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.